Então, sejam bem-vindos para mais uma aula hoje, aula número 10. A gente é previsto que o curso ia durar 8 aulas, acabou estendendo para 10 e agora, com certeza, vamos encerrar em 11 aulas. E hoje a gente vai seguir falando aqui sobre os limites e relacionamentos amorosos, e a gente vai seguir também falando sobre limites e filho, né? Então, vai ser limites e namoro, limites e cônjuge, limites e filhos. E como a gente já vinha conversando nas últimas semanas, quando a gente fala sobre limites, é bom a gente sempre lembrar que os limites eles consistem em você saber o que você vai fazer, você definir o que você vai fazer. Os limites definem até onde você vai, até onde as pessoas à sua volta podem ir em relação a você, e eles preservam a nossa personalidade, eles nos definem, eles ajudam a garantir que a nossa identidade, que a nossa personalidade fique intacta, que ela não fique simplesmente fragilizada. E aí, falando sobre essa parte de relacionamentos, né? A gente viu que nessa parte todinha, quando a gente está falando sobre relacionamentos, né? É bom a gente sempre lembrar que a gente está falando sobre você definir o que você vai fazer e deixar o outro viver as consequências do comportamento dele. Então, se você simplesmente não estabelece consequências, né, para os limites que você coloca, o que acontece é que não existe limite. Limite só existe quando vem uma consequência junto. Então, o limite é o que você vai fazer. E a consequência é o que vai acontecer com a outra pessoa, caso aquela pessoa ali desrespeite aquele limite que você está estabelecendo. Então, quando você tem esses limites bem fixados, você tem aí relacionamentos saudáveis, você tem aí a oportunidade de ser uma pessoa que frutifica, uma pessoa que floresce, uma pessoa que cresce o tempo todo, que cresce como pessoa, que cresce emocionalmente, que cresce em nível pessoal e em nível de relacionamentos, certo? Então, nós estamos falando sobre tudo isso para ter essa consciência, né? Aí, vamos falar aqui, dando uma pincelada rápida sobre limites e relacionamentos amorosos agora, né? A gente vai pincelar aqui rapidamente só a questão de limites e namoro, porque boa parte das coisas que eu vou falar para casamento vai valer para namoro, porque essa dinâmica, duas pessoas, né, se relacionando ali. Agora, eu preciso falar algumas coisas prévias sobre a questão do relacionamento do próprio namoro, né? Porque existem alguns conceitos aí um pouco equivocados sobre a ideia do namoro, né? Então, muitas pessoas buscam o relacionamento do namoro para se completar, buscam o relacionamento do namoro para se sentirem melhores. Só que os relacionamentos românticos, eles são por natureza arriscados. Eles são, por natureza, mais frágeis. O propósito do relacionamento romântico, do namoro, é você praticar como que existe a dinâmica ali de relacionamento com a outra pessoa e, ao mesmo tempo, enquanto você pratica essa dinâmica social e vê se funciona ou não funciona, você experimenta para ver se é daquele jeito que você está construindo que você quer levar a vida ou se é de outro jeito diferente. Então, o namoro não é um lugar para se curar feridas emocionais. Um casamento não é um lugar para se curar feridas emocionais. Tem gente que vive muito conflito, né, ao fim de relacionamentos amorosos, porque vê no relacionamento a oportunidade de curar feridas emocionais que tinha com o pai, com a mãe, vê no relacionamento a oportunidade de sair da onde estava, de sair da própria casa, de deixar para trás alguns problemas em outras áreas da vida, no trabalho, na profissão, com os amigos, com a família, com os pais, com os irmãos, com os primos. E aí essa pessoa fica arrasada quando aquele relacionamento onde ela acaba colocando todas as fichas não dá certo. Então, relacionamento não é um lugar, né? Um lugar onde eu simplesmente quero, busco uma cura, né? Uma cura ali interior. O lugar de se buscar cura interior é fora de relacionamentos românticos, tá? É fora de relacionamentos românticos.
é junto com grupos de amigos, grupos de apoio, líderes da igreja, terapia, amizades do mesmo sexo, mas não dentro de um relacionamento, né? O namoro, ele serve para você entender se você quer um compromisso maior com aquela pessoa, um compromisso de casamento, mas não vai ser o lugar onde jovens, né, onde almas feridas, almas maturas, elas vão encontrar cura. Isso aí é o mesmo que você querer pegar uma criança de 3 anos de idade e querer colocar no frente do campo de batalha, né? Com certeza ela vai sair ferida de lá. Então, uma pessoa que ela busca simplesmente se completar no relacionamento, na verdade, ela acaba carregando junto com ela, né, uma série de aspectos imaturos, de aspectos não desenvolvidos da personalidade dela, e isso faz com que o relacionamento sofra muito, né? Então, o namoro em si, ele é uma situação de pouco compromisso, de alto risco, em que essa pessoa está levando uma série de maturidades, buscando segurança, buscando vínculo, buscando coerência para poder fechar as feridas que ela possui, para poder adquirir a maturidade que ela possui. Eu entendo, tá? Quando as pessoas falam bem assim, poxa, casa, porque você vai ficar mais maduro, se não amadurecer agora que casou, não amadurece mais. Só que eu não acho que o relacionamento, e não vejo dessa forma, minha posição pelo menos é essa, o relacionamento não é o lugar onde a gente deve buscar o amadurecimento. Existe um amadurecimento que vai vir por conta do relacionamento, mas a intenção do relacionamento não é amadurecer, entendeu? Tá entendendo? Existe um amadurecimento que vai ser consequência de você começar um relacionamento com outra pessoa do sexo oposto, um relacionamento romântico. Porém, esse relacionamento romântico não vai ser o lugar onde você deve ir buscando o amadurecimento ou a cura interior, né? Então, se você simplesmente vai buscando isso, você acaba se entregando demais aos cuidados da outra pessoa, porque você tem necessidades urgentes, e aí você, né, entra em colapso quando o relacionamento não dá certo, tá? E o relacionamento é frágil, né? O namoro é uma fase frágil, porque a qualquer momento você pode falar, olha, não está dando certo, acabou. E essa é uma maturidade que é compatível com o namoro. Não existe maturidade em namoro quando você olha para um casal e o casal pensa desse, não, mas eu não posso terminar, como é que ele vai ficar? Porque coitado dele se eu terminar com ele, entendeu? Então, essas são algumas coisas, né, para ter bastante clareza, né? Durante o relacionamento romântico, tem que ser colocado, né, tem que ser colocado ali vários limites nesse namoro, né? Assim, eu vou falar uma frase aqui agora que vai impactar algumas pessoas, mas o que é um namoro, né? Um namoro é o parque de diversões da vida adulta. Vitor, você está falando isso porque você acha que a pessoa que namora, ela tem que sair fazendo tudo que ela quiser com o namorado? Não, mas é porque é um lugar onde você deve encontrar diversão, onde você vai e você está bem, onde você vai e ali você constrói felicidade junto com outra pessoa. Então, não é um lugar para fechar feridas, não é um lugar para amadurecer. Ainda que, muitas vezes, como consequência do namoro, essas coisas aconteçam, mas não é o objetivo principal. Então, qual é a melhor maneira, né, de você adquirir a habilidade de colocar limites no relacionamento amoroso, limites no casamento? Começa por você aprendendo a colocar limites em todas as outras áreas que a gente já falou. Tá brincando, Vitor? É mesmo? É por isso que a gente só veio falar de casamento e filhos agora, porque antes de você chegar num relacionamento, num casamento ou num namoro, você já teve a oportunidade de colocar limites nos seus irmãos, nos seus amigos, no seu colega de trabalho, no seu chefe, no seu trabalho. E aí, se você teve sucesso, né, em fazer todas essas coisas, aprendeu essas dinâmicas sociais aqui, quando você vai para um relacionamento romântico, a sua chance é muito maior. Então, isso é uma maturidade, né, que a construção de habilidade com limites nessas outras áreas ajuda você a trazer para essa área do relacionamento romântico, né? E aí, a sinceridade no relacionamento, tá? Romântico, seja de namoro, seja de casamento, ela vai ser uma das peças mais importantes. A sinceridade e a boa comunicação, né? Sinceridade, boa comunicação para colocar o limite e o estabelecimento de consequências. Isso tem que existir.
Boa parte dos casos, né, de pessoas com quem eu entro em contato, que passam por desafios emocionais, principalmente de relacionamento, quando fala de casamento ou fala de filhos, existe porque a pessoa coloca limites, ela fala o que ela vai fazer, mas ela nunca deixa as consequências daquele limite, do rompimento daquele limite que ela está colocando ali clara, e aí a pessoa simplesmente acha que pode romper o limite na hora que quiser, porque não vai sofrer nada. Então, aqui a gente traz a cabeça, né, novamente, a importância de ter claramente quais vão ser as consequências. Então, se tiver uma boa comunicação, souber decidir quais são os seus limites e souber estabelecer as consequências de uma maneira proporcional, né, você vai ter muito sucesso nos relacionamentos. Vitor, e se a pessoa não aguentar? Ela vai vazar, ela vai embora, ela não vai aguentar ficar, porque ela simplesmente não quer amadurecer, viver o amadurecimento que o relacionamento pede. Tá? Então, aqui, quando eu falei que o objetivo principal do relacionamento não é amadurecer, e falei que, como consequência de um relacionamento, tem um amadurecimento, essa consequência é aprender a respeitar agora limites dessa pessoa que você está se envolvendo, dessa pessoa com quem você tem esse interesse romântico, sentimental. Né? Então, aqui a gente já começa a falar, entrar mais especificamente sobre os limites. Né? Aí eu falei aqui, tome isso como uma introdução sobre relacionamentos amorosos, falando de namoro. Vamos falar agora de relacionamentos amorosos aqui, com o casamento em si, quando são cônjuges, né? Então, assim, ó, tem mais casamentos que fracassam pela falta de limites do que por quaisquer outros motivos que você imaginar, tá? Às vezes é porque uma pessoa não soube dizer o que ela queria e aí colocar limite no outro. Às vezes ela não soube dizer, às vezes ela não soube ouvir, né? Também o que o outro queria e quais limites ele estava colocando ali no relacionamento. Então, essa falta de limites internos e externos, ela causa muito prejuízo para os relacionamentos amorosos dentro de casamento, né? São faltas de limites, às vezes, em relação aos deveres, né, do casal. Então, existe atividades que muitas vezes vão ser feitas por um do casal, né? Pela pessoa 1, e vai ter atividades que vai ser feita pela pessoa 2. E às vezes existem atividades que vão ser feitas pelas duas pessoas, entendeu? Então, existem atividades que vão ser feitas pela esposa, e vai ter atividades que vão ser feitas pelo esposo. E existem atividades que vão ser feitas pelos dois juntos. Isso aqui é um tipo de limite, entendeu? Atividades que eu faço sozinho, atividades que você faz sozinho, atividades que nós dois fazemos juntos. Mas tudo nós temos que fazer junto. Tudo só ela que faz. Tudo só ele que faz. Aí você está vendo algumas distorções que levam a fim de relacionamentos porque não existem limites bem definidos. Então, no casamento, né, os dois se unem ali, mas eles não perdem a identidade individual. Então, tem que ter essa parte de coisas que eu faço sozinho, a parte que o outro faz sozinho. Isso faz parte de limites saudáveis de relacionamento. Cada um participa do relacionamento tendo a sua vida própria. Se você desrespeita isso, você começa a gerar um desequilíbrio que não é saudável dentro do casamento. Então, como é que eu distribuo, né, essas tarefas que é só minha, que é só dele, e que são nós dois que fazemos? Isso é feito de acordo com as habilidades individuais, com os interesses de cada um dos cônjuges e conversa entre os dois, né? Agora, tem muitos problemas que acabam surgindo quando você vê que as características individuais do outro, elas são agredidas, são feridas, são invadidas, entendeu? Um dos cônjuges cruza a linha, tenta controlar os sentimentos, as emoções, as atitudes, os comportamentos, as decisões, os valores do outro. Gente, quando eu estou falando sobre limite, olha só que interessante. Limite é sempre sobre o que você vai fazer. Olha só, gente, escuta isso. Limite é sempre sobre o que você vai fazer. O que você vai fazer. O que você vai fazer. Então, o limite ele vem para nós entendermos que nós estamos no controle de nós mesmos, lembra? É a lei da responsabilidade, você é responsável por você. Então, quando você tem essa clareza, facilita muito as coisas, porque você vê ali que
você está no controle, né? Na sua liberdade. Então, falar de namoro, falar de casamento, é falar que existe uma liberdade ali e que está na mão. E assim como qualquer outro relacionamento se baseia nessa liberdade, essa liberdade também vai existir. A liberdade de ser você mesmo e, ao mesmo tempo, de construir algo junto com outra pessoa, que é o relacionamento. Então, você não é só o relacionamento, mas você também não é só você. A partir dali, você tem duas áreas importantes para você cuidar, de você e do seu relacionamento. Então, vamos falar aqui sobre algumas coisas que nós somos responsáveis, né? Então, o cônjuge, ele tem responsabilidade com os sentimentos dele. Ele tem responsabilidade de dizer como ele se sente. Aí a gente está falando aqui de honestidade emocional. Então, uma parte de limites saudáveis significa que eu consigo chegar e me expressar, falar, olha, eu não gostei disso, olha, eu me sinto mal quando você fala assim, olha, você me deixou muito chateado. E as pessoas terem liberdade de falar sobre os sentimentos, né? Ter liberdade para entender os seus sentimentos também, entender que a raiva significa que existe um problema não resolvido. Entender que a culpa significa que existe uma ferida que não foi perdoada, a mágoa, a condenação, esses três sentimentos, essa ferida que não foi perdoada, que está lá dentro, machucada, às vezes sangrando. Então, isso é um item dentro do qual existe necessidade de responsabilidade. Outro item pelo qual os cônjuges, né, os companheiros amorosos aí precisam entender e possuir é a ideia de ser responsável pelos seus próprios desejos, né, responsável pelas suas próprias necessidades, dizer o que precisa que seja feito, e dizer o que quer ver acontecendo. Então, ninguém conhece sua cabeça igual você. Se você não expressa, né? Se um cônjuge não expressa o que ele quer e o que ele precisa, não tem como as coisas acontecerem. Não tem como. É apostar muito na sorte. Então, eu já lidei aqui com cônjuges onde a mulher, né, esperava que o marido fizesse lembretezinhos para ela, falando quanto ela era amada, tal qual ele fazia quando eles estavam no início do relacionamento. Porém, ele não fazia isso. Aí eu falei para ela, você já falou isso para ele alguma vez? Aí ela, não, ele tem que descobrir sozinho. E eu sei, gente, que é uma ideia muito comum na sociedade, essa de que a mulher, né, a mulher dá a entender que o homem tem que descobrir sozinho. Mas olha, você que é a mulher que está me ouvindo, né? Fale o que você quer. Fale para o seu cônjuge, para o seu marido, para o seu namorado, o que você quer. Você que é homem também, né? Fale para sua esposa o que você quer. Na maioria das vezes os homens têm mais facilidade, as mulheres é que têm um pouquinho mais de resistência. Mas se você não disser, você está perdendo uma grande parte de poder, né? Dentro do seu relacionamento, porque você não está expressando o que você quer. Esse é o que você quer, esses desejos, né? Isso é uma coisa, os desejos. Mas existem também as necessidades, é que você precisa. Às vezes você precisa de passar um tempo sozinho, seu marido é um grude, fica em cima de você ali. Às vezes você, como marido, precisa passar um tempo sozinho, mas a sua esposa é um grude, ela não larga você em nenhum momento. Então você precisa falar isso para ela. Vitor, a pessoa que está do meu lado não entende. Se ela não entende, além de falar, aí você tem que estabelecer um limite para você, né? Um limite para você decidir o que você vai fazer e qual vai ser a consequência, negociar, né? Então, agora falando aqui sobre casamento e sobre relacionamento, existe uma ferramenta muito valiosa. Toda vez que eu trabalho com casais, né, eu apresento essa ferramenta para os casais, se chama reunião. Reunião de família, onde você senta com seu cônjuge, senta com seu namorado e vai falar sobre as coisas que estão erradas e vai buscar soluções. O que não está funcionando até agora, como nós podemos resolver isso? E tem gente que só espera um problema acontecer para isso ser feito, né? Então, os casais que têm mais sucesso, que eu conheço, fazem isso uma vez por semana. Muitas vezes, quando são casais que já estão há muito tempo juntos, já tem poucos conflitos, fazem isso a cada 15 dias, mas eles fazem isso com uma regularidade até pequena, né? 7 a 15 dias. Então, o que acontece? Você tem que ter essa consciência aí, né? Guarda isso no seu coração, essa ideia de sentar, conversar e pensar em soluções. Faz muita diferença, né? Você é responsável pelo seu desejo.
Olha que interessante, você é responsável pelas suas necessidades. Vitor, tá brincando comigo. Você falou que eu tenho que me expressar, mas ao mesmo tempo você está falando que eu sou responsável. Não estou entendendo. Eu estou dizendo o seguinte: você é responsável por isso. Às vezes o outro não vai poder te dar o que você quer ou o que você necessita. Nessa hora, você é responsável pelos seus sentimentos, sabe? Aí talvez eu sei que muitas vezes você vai ver na atitude do outro algum tipo de decepção, porque ele não vai suprir a sua necessidade, nem o seu desejo, mas você também é responsável pelas suas decepções, em lidar com seus sentimentos para poder conseguir seguir em frente, né? E de pensar em novas estratégias, novas abordagens para persuadir aquele seu cônjuge que está com você a atender aquelas necessidades que você tem ou os desejos que você tem, né? Agora, o problema é quando você simplesmente tem esse desejo, tem essa necessidade e acha que o outro é culpado por você não alcançar, por não acontecer. Às vezes, você precisa flexibilizar um desejo, uma necessidade e começar a encarar ela de forma diferente para poder viver em um relacionamento ainda melhor, né? Então, também existe aí outro tipo de limite agora, falando aqui, né? Dentro de um relacionamento, é um limite sobre o quanto você também pode se entregar, né? Então, cada um tem que entregar aquilo que tem no seu coração, entregando com espontaneidade, entregando com voluntariedade, entregando porque quer, e não simplesmente entregando por ressentimento, pelo medo, movido por maus sentimentos, né? Então, muitas vezes, quando a gente entrega no relacionamento, faz algo para o outro, movido pelo medo, você fala um sim da boca para fora, mas no coração é um não, e isso faz muito mal, acumula um monte de mágoas, um monte de ressentimentos. É interessante você, né, decidir então aí o que você vai fazer e ter nessa clareza, essa clareza de que você vai dar só aquilo que você está se propondo, que aquilo que você pode dar, que tem coisas que você não consegue dar, e comunicar isso claramente para o outro, né? E aí só você é responsável por determinar esse limite. Não é o outro, é você. Você tem que ter um momento que você vai falar, olha, não consigo fazer isso. E na hora que não consegue, você tem que deixar as consequências naturais acontecerem. Né? Então, você fica querendo poupar os outros das consequências naturais e por isso as coisas não acontecem. Aí, deixa as consequências naturais acontecerem que a vida ali vai se ajustar de alguma maneira. Né? Então, você é responsável por decidir o que você quer dar, quanto você pode dar, o que você pode dar, né? E se você não determinar isso aí, você pode ficar insatisfeito muito rapidamente, porque você vai se ver fazendo várias coisas que você não gostaria. Então, ter essa definição é muito importante. Ó, outra coisa, né? Vamos falar agora sobre outras aplicações, né? Então, deixe seu cônjuge no relacionamento viver as consequências da atitude dele. Muitas vezes um cônjuge está descontrolado, sabe? Ele fazendo um monte de coisa que ofende, que magoa, e você está agindo como se fosse o pai, a mãe, suprindo todos os desafios que ele está tendo e indo para cima ali para resolver as coisas por ele, né? Tem que deixar. Em casos assim, tem que deixar viver as consequências para ele aprender e deixar os problemas resolverem de verdade, né? E isso vai ser saudável para o relacionamento, né? E ter a noção de que não adianta querer mudar o outro. Né? Então, muitas vezes, os cônjuges eles querem mudar o outro. O caminho não é mudar o outro, é se mudar. Não estou falando se mudar para fora, não. Estou falando se mudar internamente, né? Se você mudar internamente, provavelmente a pessoa que está com você ela vai acabar mudando também. Se ela não mudar, você já sabe, gente, ó, pessoas que não respondem a mudanças são pessoas imaturas, são pessoas que não querem crescimento, são pessoas que não merecem estar com você. Então, quando você muda internamente, pessoas mudam com você e mudam porque querem manter relacionamento com você, porque amam você, porque acham você valioso, valiosa. Se você nota que as pessoas não estão mudando e elas só resistem, 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 então, a não ser que seja aí um pai, uma mãe, um irmão, um vínculo que demanda de você, né? Ou que você já esteja casado, porque aí, assim, nos meus valores, eu acredito que o casamento não deve ser extinto por razão alguma, a não ser que seja traição ou um abandono aí de lar.
Então, o que acontece? Você ali vai ter que descobrir novas estratégias, né? Mas, enquanto isso não acontece, você está ali vivendo um relacionamento e entenda que é você que tem que mudar. Você que tem que mudar. Na hora que você mudar, o outro, né? Seja um relacionamento amoroso ali, romântico, ou depois de um casamento, o outro vai mudar também. Casais é muito, muito comum, casais que se amam, casais que se valorizam, onde uma das vezes alguma coisa não está legal para um deles. Quando um muda, o outro acaba mudando também, para poder os dois se alinharem, né? Então, nós somos incapazes de mudar o outro, mas nós somos totalmente capazes, poderosos para poder mudar a nós mesmos. E eu sei, né? Eu sei que o comportamento responsável, que faz o outro ver as consequências, geralmente é o mais difícil. Mas apesar de ser o mais difícil, é exatamente aquele que vai fazer com que a gente cresça, né? Então, lembra disso aí, né? Os limites, eles são principalmente para você, não são tanto para o outro, são para você entender até onde vai sua personalidade se definir, né? Você a ideia do limite não é simplesmente exigir do outro, né? Um comportamento, entendeu? Então, se for simplesmente para exigir um comportamento, o limite pode até virar uma forma de manipulação, mas não é uma forma de manipulação. O limite, que vem acompanhado de uma consequência clara, dá para o outro poder de escolha, dá para você poder de escolha e dá para o outro poder de escolha, porque ele sabe o que vai acontecer. Isso não é manipulação, é bem diferente, tá? O comportamento manipulador acaba sendo muito nocivo, não dá poder de escolha e simplesmente vai levando a pessoa, às vezes, até numa direção onde ela não gostaria de estar. Então, esses são itens importantes, né? Outro item importante é você dizer claramente, né? Se expor os limites, expor o que está acontecendo para outra pessoa, expor o que você está vendo, falar claro, abertamente, né? Se isso não acontecer, fica difícil estabelecer limite ali, né? Tem que existir um limite físico, às vezes ficar um tempo separados, ficar um tempo distantes para que queiram estar unidos novamente, né? É muito comum aí casais que têm dependência emocional muito forte, que estão juntos o tempo todo, quando ficam separados, eles vivem ali um caos completo, né? E às vezes até um deles se cansa dessa relação que é nociva, vai embora e o outro, pela dependência emocional, porque o tempo todo estava ali colado, ele sente muita falta, ainda que não fosse 100% saudável. Então, a gente tem de refletir sobre isso, né? Refletir sobre isso e entender que os relacionamentos amorosos aí, casamentos saudáveis, são esses tipos de casamento onde existe equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre estar junto e estar separado. É necessário ficar junto em alguns momentos para poder estar separado em outros, né? É necessário estar separado em alguns momentos para ter a vontade de ficar junto, né? Senão, se você nunca dá para o outro a oportunidade dele sentir sua falta, você faz com que ele se sinta perseguido, com que ele se sinta oprimido e acaba gerando ainda mais repulsa, afastamento, né? E aí você evita que uma pessoa às vezes tenha um relacionamento ainda melhor com você, porque ela está simplesmente saturada, né, da sua presença. Então, mesmo num relacionamento onde, olha que interessante, né, um namoro onde o casal está junto, o casal tem que ter aquela parte separada. Lembra que eu falei no início de ter aquilo que eu faço, aquilo que você faz, aquilo que nós dois fazemos? Tem que existir isso, essa parte separada para querer estar junto. E a parte junto, para que na hora que eu estiver separado, eu me lembre, né, do valor todo do relacionamento. Então, essas são algumas das mais importantes colocações sobre os limites e o relacionamento. Agora, eu vou falar um pouco sobre os limites e os filhos, né? Então, aqui já é um assunto bem interessante. Tem literatura aí, principalmente da disciplina positiva, que fala muito especificamente sobre como lidar com os limites dos filhos. Percebam aí que eu estou cansado, né, gente? E aí, o que acontece? Ó? Existe literatura muito importante, muito interessante nessa área aqui, né? Então, a gente vai falar sobre os limites e filhos, trazendo o que há de mais importante, né? Se você não coloca limite nos filhos desde cedo, você vai viver uma série de desconfortos e de desventuras aí na hora que eles crescerem, né? Os limites são sobre você ter
aspectos positivos de disciplina e aspectos negativos de disciplina. Então, pensa num filho, numa criança, como, de um lado, você sendo responsável por prevenir problemas, e você faz isso quando você ensina as coisas para ele, fala como tem que ser feito, treina a criança, desde o pequeno passo até passos mais avançados, né? Então, você educa. E, de outro lado, tem os aspectos negativos da disciplina, né? Os aspectos negativos são aqueles que geram dor, são as consequências, é o castigo, é a repreensão. Vitor, aqui, para você, castigo e consequências são as mesmas coisas? Não. O castigo ele tem um efeito negativo, de geralmente levar para vergonha, para dor, para o medo, para humilhação. E ele não ensina, ele visa punir simplesmente, ele visa compensar por uma coisa que a pessoa fez, é como se ela estivesse pagando o preço pelo erro, né? Isso é diferente das consequências. As consequências, geralmente, elas geram aprendizado. As consequências, a criança, você consegue, junto com a criança, olhar para aquilo e fazer ela crescer, né? E aí, isso é o que é saudável, né? Então, a disciplina é esse limite externo que os pais vão colocando para ajudar os filhos a desenvolver esses limites internos. Talvez, se você tem problemas em nível pessoal, muitas vezes foi porque faltou alguns limites externos dos pais, faltou algum tipo de educação e instrução que te tornasse mais preparado para a vida nesse sentido. E aí o que acontece é que, depois de adulto, hoje você é responsável por isso, mas seus pais foram responsáveis. Então, se você tem filhos hoje, lembre-se, você está preparando eles para a vida e, ao mesmo tempo, está permitindo que eles aprendam com os erros, entender as consequências, né, que são aquilo que vem como decorrência natural do comportamento, seja positivo ou negativo, também entender que os filhos, eles são livres para aprender com seus próprios erros. Lógico, você, com todo o treinamento, educação, tem como objetivo evitar que eles cometam esses erros, mas deixa eu te contar uma coisa, a realidade é que muitas vezes você vai instruir algumas coisas e eles vão viver alguns erros, mesmo dentro daquilo que você já ensinou. Ou até querer experimentar uma coisa diferente daquilo que você ensinou. Então, alguns momentos, somente as consequências vão ter o poder de ensinar algumas coisas para os jovens em crescimento, né? O perigo não é o jovem ali ser inconsequente, né? O perigo é o jovem ser poupado de qualquer tipo de consequência que ele tenha que viver. Olha que interessante. Em que sentido, né? Um jovem inconsequente, ele vai e quebra tudo no quarto dele, né? Imagina a situação, um rebeldezinho lá. Vai e quebra tudo no quarto dele, um jovem inconsequente. Qual seria a consequência natural? Fica sem tudo. Fica com tudo quebrado. Fica com a cama quebrada, fica com a cadeira quebrada e vai sofrer com aquele novo clima que está lá. Só que tem pai que vê isso acontecer e ele vai lá e socorre, né, todos os problemas ali do filho revoltado, do filho inconsequente, e aí ele reforma o quarto todinho, porque ele tinha ficado irritado e quebrou tudo. Entendeu? Então, eu estou querendo dizer que você tem que permitir os filhos, né, viverem as consequências desses comportamentos dele, assim como você viu em todos os outros momentos aqui que a gente falou de relacionamento. Gente, eu acho que até quando a gente está chegando nesse ponto aqui, já final, já dá para ver que praticamente em todas as fases, né, é muito semelhante. Você tem que deixar a pessoa viver as consequências do comportamento, mas você tem que decidir como é que você vai agir, né? E estabelecer as consequências lógicas, né, da sua ação, da pessoa ter rompido aquele limite que você está ensinando. E a pessoa viver também as consequências desse limite rompido. Então, quando você permite que isso aconteça, né, você começa a gerar filhos saudáveis, fortes emocionalmente, né? Então, tem que ensinar os filhos, vamos falar aqui de alguns limites externos que os pais vão ensinando para os filhos e os filhos vão desenvolvendo. Ensinar o filho a assumir responsabilidade pelas necessidades dele, para ele falar o que ele quer, o que ele precisa, né? O que ele está sentindo falta. Ensinar os filhos a serem responsáveis pelos seus próprios sentimentos, expressarem a raiva deles, expressarem o desgosto deles, expressarem a chateação deles, né? Tem pai que não permite o filho falar, acha que aquilo é frescura, né? Deixa de ser preço.
falando isso aí, falando que está chateado, deixa de ser fresco. Então, permita seu filho expressar como ele está se sentindo, o que ele não está gostando, o que está desagradando ele. Esse tipo de permissão faz com que seu filho aprenda a se expressar, aprenda a colocar limites, entendendo as próprias necessidades dele, né? Em um dia, quando ele for adulto, ele vai saber dizer isso para o chefe dele, ele vai saber dizer isso para ali o colega de trabalho dele, vai saber dizer isso para o amigo dele, vai saber dizer isso para a namorada dele, ele vai saber se expressar. Né? Então, existe uma responsabilidade para a vida adulta muito grande em cima dos pais, porque os pais estão construindo toda esses recursos emocionais nos filhos, né? Você tem o poder de construir um grande filho nas suas mãos, e ao mesmo tempo você tem o poder de construir um Zé Ninguém nas suas mãos, né? Tem que ser usada com muita responsabilidade. A paternidade, a maternidade é uma bênção porque você pega ali praticamente uma folha em branco e você, ao longo do tempo, vai escrevendo e construindo uma história que depois aquela criança vai continuar, vai apagar algumas partes, vai escrever outras, mas é você que cria muita coisa naquela criança. Então, se você ensinar esses limites, né? Ensinar que a criança tem que cuidar de si mesma, tem que fazer a higienezinha dela, tem que ir lá mexer, arrumar roupinha, tem que ir lá fazer as próprias escolhas dela. Na hora que você vai ensinando tudo isso para essa criança, você tem a oportunidade de ver ali aquela criança florescer, né? Se tornar um adulto forte, saudável emocionalmente, um adulto que é próspero, que é inteligente, né? Então, tudo isso está envolvido nessa fixação, nesse ensino de limites, né? Aí a criança vai crescer e vai entender que o sucesso e o fracasso estão nas mãos dela, porque ela é responsável por se defender, responsável por se expressar, responsável pelas suas necessidades, pelos seus sentimentos. Ela vai entender que quando ela erra, também ela é a responsável, não é o pai nem a mãe. E que, embora ela possa cometer erros, possa precisar de apoios, ela não vai ficar responsabilizando outras pessoas pelos problemas que ela tem, entende? Então, tudo isso envolve o crescimento de uma criança, né, num ambiente seguro, num ambiente onde os pais geram uma constância emocional, né? Onde os pais permitem que a criança escolha, que a criança controle, que a criança fale, né, seja o agente da própria vida dela. E eu estou falando isso, mas isso começa desde pequeno, né? Quanto mais cedo uma criança começa a demonstrar, né, que pode fazer certas coisas, deve deixar ela ajudar aos poucos na cozinha, mesmo que às vezes seja com a faquinha de brinquedo, deve permitir ela escolher a roupinha dela, imaginando aí criancinha, né? Vai ficando maior, você deve permitir ela fazer atividades um pouco mais complexas, dando cada vez mais autonomia. Se não acontece esse processo, né, muitas vezes você vê ali a criança padecendo de várias questões emocionais, de, às vezes, um desenvolvimento cognitivo menos acelerado, né? Você deve permitir a criança fazer uma avaliação das consequências, quando ela está um pouco mais avançada, né? Você já está fixando consequências, deve permitir ela fazer avaliação das consequências, né? Filho, olha, você pode continuar fazendo isso que você está fazendo, e aí a consequência vai ser tal, ou você pode fazer tal coisa. E aí, o que você prefere? Deixa ela avaliar. Às vezes ela quer continuar. E aí aplica as consequências, né? Deixa ele viver as consequências do comportamento, aplica a sanção ali, e você tem ali todo o efeito pedagógico, né? A criança que não avalia as consequências pelo que faz durante essa fase de crescimento também acaba se tornando arrependida de tê-las feita, né? Porque esse processo todinho vai sendo levado para a fase adulta e aí você tem pessoas que elas não sabem fazer escolhas porque nunca, né, os pais permitiram isso, os pais eram simplesmente controladores ao máximo. Também deve-se trabalhar na criança, essa parte de adiar a recompensa, a parte de esperar um pouco mais por algo maior, a parte de respeitar os limites dos outros, respeitar o não que eles ouvem. Então, pais devem dizer sim, um não. Ficou confuso agora, né? Mas os pais devem dizer um não para os filhos, dizer não e ser firmes e manter o não em algumas situações, né? Por mais duro que possa parecer, pelo menos vai ser uma pessoa que ama ele, né, o jovem, falando não.
Seria muito pior uma pessoa que gosta menos dele ter que ensinar isso para ele, entendeu? Um chefe no ambiente de trabalho, um colega na escola, um professor. Então, tente dizer não para os filhos, né? Ensinar os filhos a respeitar os seus limites como pai e ensinar os filhos a respeitar os limites dos outros, né? Isso aí ajuda essa criança a amar, ajuda essa criança a ter mais empatia, e isso é muito saudável, né? Então, isso aí são alguns dos processos que acontecem, né? Com a criança, e são coisas que o jovem, o adolescente, aquele que é o seu filho, ele precisa viver, né? Se fosse para só falar uma coisa aqui mais específica, eu diria que, para acrescentar, o seguinte, que as consequências para os filhos, elas têm que ser válidas o tempo todo, né? As consequências do limite têm que ser válidas e claros o tempo todo. Quanto mais claro for, melhor é. As consequências forem estabelecidas têm que ser proporcionais também à idade, né? Então, tem coisas que você não pode permitir o seu filho viver. Ah, eu vou deixar, é uma criancinha, ela vai sair sozinha na rua ali. Se acontecer alguma coisa, deixa ela, porque aí ela vai sofrer as consequências do comportamento. Não tem discernimento para isso, então não dá para botar esse tipo de consequência natural. Aí você deve mesmo proibir mesmo de ir, né? Então, com filhos pequenos, a gente tem muito mais senso de responsabilidade por eles, porque eles não conseguem ter discernimento para essas coisas, né? E está muito mais na nossa mão. Quanto mais, né, os limites e o amor fazem parte da personalidade da criança, mais madura ela se torna à medida que a vida vai acontecendo, né? Então, isso é muito interessante. Com isso, gente, o que acontece? A gente vai encerrando aqui a nossa aula número 10, né? E aí, semana que vem, nós vamos ter mais uma aula extra, que vai ser uma aula só para a gente matar alguns dos últimos mitos relacionados aí aos limites, e aí a gente vai encerrar o nosso curso com chave de ouro, tá? Então, eu vou agradecer a todos vocês.